Olá, eu sou Johanna do Azeite e Vinho e este é o nosso quadro Vida Abundante, onde nós apresentamos para você o testemunho de pessoas que, ao aplicarem os princípios da justiça, estão vivendo o novo de Deus em suas vidas. As histórias aqui relatadas irão te auxiliar a mudar os seus conceitos, perspectivas e comportamentos, e para que a sua confiança e esperança estejam sempre em Elohim. Agora, assista comigo a este testemunho e até o próximo vídeo. Olá, queridos, aqui é o Johan, ou o Ricardo, do canal Azeite e Vinho. E hoje sou eu que vou dar o testemunho a vocês de algo que aconteceu na minha vida, há mais ou menos uns 9 meses atrás. E eu quero falar hoje, queridos, sobre uma demissão. Para muitos parece que demissão é algo muito ruim. Talvez 85 ou 90% das pessoas jamais iam querer ser demitidas do emprego onde estão ou do emprego onde estavam. Mas no meu caso, queridos, foi algo totalmente ao contrário. Eu sempre quis ser demitido. Apenas por ser demitido? Não, porque eu sabia que depois da demissão viria algo muito melhor. E como que eu sabia disso? Assim que eu tinha entrado na nova empresa, isso em 2017, a partir de alguns meses, no comecinho de 2018, eu conheci pessoas e essas pessoas me introduziram em algo chamado Reino de Deus. Eu vivi uma vida de religião, uma vida religiosa. Eu era um evangélico declarado, ou seja, eu era um religioso. E as pessoas que me introduziram no reino, elas começaram a me mostrar que a minha vida ela poderia ser conduzida de uma forma perfeita, de uma forma diferente. E quando eu comecei a receber revelações do Senhor, a receber profecias do Senhor, uma delas foi sobre o meu emprego, aonde eu estava. Pois o emprego onde eu estava, queridos, ele nunca me trouxe alegria, ele nunca me trouxe prazer de ali estar. Apesar de eu ter bom convívio com as pessoas, o lugar onde eu estava, no meu coração não estava encaixado, no meu coração havia um desencaixe, porque aquele lugar de fato nunca foi um lugar para mim permanecer. Aquele foi apenas um lugar para mim passar, aprender algumas coisas e ali prosseguir. Só que no começo, antes de eu conhecer o reino do Senhor, antes de fato de eu ter uma relação com o Senhor, eu não entendia isso. Foi a partir do momento que eu entrei no reino e que eu conheci o Senhor que as coisas começaram a mudar na minha vida. Desde daquele momento, eu tive várias revelações do Senhor através de outras pessoas e através do meu próprio testemunho interior, onde o Senhor falava comigo, que aquele ali não seria o lugar onde eu permaneceria por muito tempo, que eu sairia daquele lugar. Ali eu aprenderia muitas coisas e aprendi de fato, mas aquele não era o meu lugar de permanecer. Então eu tive um sonho, queridos, onde uma pessoa me falava claramente que eu permaneceria apenas por 2 anos no emprego onde eu estava. Só que aí veio um ponto interessante que eu quero comentar com vocês hoje. Eu permaneci por 3 anos e 1 mês naquele emprego. Aí vem os questionamentos. Será que Deus se atrasou? Será que Deus mentiu? Não seriam apenas 2 anos? Queridos, o que eu quero que vocês entendam hoje é que dentro das Escrituras nós vemos várias histórias onde as pessoas cooperam com Deus, onde as pessoas recebem revelações e dentro das revelações que elas recebem, elas fazem algo para que as revelações, as profecias, as palavras liberadas aconteçam no tempo de Deus. A questão foi o que? Eu atrasei o tempo de Deus. Nós podemos pegar vários exemplos nas Escrituras. Um dos exemplos é Moisés e o povo que saiu do Egito. Quando nós olhamos para aquele povo, nós vemos que, de fato, a caminhada do Egito até a Terra Prometida era apenas de 11 ou 12 dias. E nós vemos que aquele povo permaneceu no deserto por 40 anos e apenas 2 daquela geração entraram na Terra Prometida. O porquê disso? Porque Deus foi mal com eles? Porque Deus atrasou aquilo que havia dito? Não, queridos. A questão foi, as pessoas atrasaram o tempo de Deus. As pessoas que saíram do Egito para a Terra Prometida, elas atrasaram o tempo de Deus por muitos e muitos anos. O que eu quero que você entenda com esse meu testemunho, queridos? Que o tempo de Deus, ele é perfeito. Só que para que o tempo perfeito de Deus aconteça nas nossas vidas, eu e você precisamos cooperar com Deus. E dentro desse processo nessa empresa, queridos, muitas das vezes eu desisti de cooperar com Deus. No começo eu fiquei ansioso. Fiquei muito ansioso porque logo eu queria ser demitido.
Só que a ansiedade, ela te impede de ouvir ao Senhor. E quando você não ouve ao Senhor, você fica sem instrução e você não sabe como percorrer no caminho certo. Então é possível que a demissão acontecesse durante 2 anos, pois eu estava ansioso. Ela não aconteceria nos 2 anos porque eu não parava para ouvir a Deus. E quando se passaram os 2 anos, veio outro problema, a acomodação. Eu decidi então me acomodar e ficar de braços cruzados. Só que quando você se acomoda e você fica de braços cruzados, você também atrasa o tempo de Deus. Por que você atrasa o tempo de Deus? Porque quem se acomoda não consegue cooperar com Deus, não consegue trabalhar com Deus. Acha que Deus deve fazer todas as coisas. Foi então, querido, que chegou um momento dentro da empresa, e aí já tinham se passado 3 anos e alguns dias, eu decidi então, eu vou ser demitido. Aquilo que Deus prometeu na minha vida vai se cumprir, ainda que eu tenha atrasado. A partir de hoje, eu vou fazer com que isso se cumpra. E queridos, eu comecei a gerar dentro de mim algo chamado fé. Sim, queridos, porque a fé é como uma gestação. A fé ela não se dá apenas no ato, a quando acontece o milagre. A fé ela precisa ser gerada dentro de você, até que você tenha poder para mover os montes e dizer que eles se joguem dentro da água. Foi assim que Jesus nos ensinou. Só que, queridos, gerar fé não é fácil, porque muitas vezes você recebe ataques e você começa a ouvir, você não vai ser demitido, não adianta, você não vai conseguir. Só que eu fui gerando a fé dentro de mim, eu fui crendo que dentro de mim eu poderia gerar a minha própria demissão. É pouco estranho quando você diz vou gerar a minha demissão, mas de fato era isso, porque o tempo de Deus já estava atrasado. E por que estava atrasado? Por culpa minha, por responsabilidade minha. Eu parei no tempo, eu fiz com que as coisas se atrasassem na minha vida. E existiam coisas a serem feitas depois da minha demissão que já estava atrasada há um ano. Então eu comecei a gerar dentro de mim uma fé para ser demitido. E eu lembrava de um texto quando Jesus dizia assim: quando orarem, já orem imaginando que aquilo está acontecendo ou que aquilo vai acontecer. E eu comecei a imaginar a minha demissão, imaginar eu saindo da onde eu estava, indo até o que chamam de RH para assinar os papéis. E eu comecei a gerar aquilo dentro de mim. Eu disse: eu vou ser demitido, eu vou ser. Até que num momento o meu coração começava a se alegrar, porque aquela realidade ela começou a ser tão verdade dentro de mim que eu precisava apenas de uma coisa: mover os montes, para que os montes se jogassem dentro d'água. E 7 dias antes da minha demissão, eu lembro que eu estava trabalhando e o trabalho já estava muito ruim. Era época de pandemia, eu estava trabalhando sozinho e eram muitas coisas a serem feitas e era difícil dar conta de tudo sozinho. E de repente, num momento, quando a minha fé já estava muito grande dentro de mim, eu cheguei e disse para mim mesmo: agora estou pronto, eu ordeno que eu seja demitido. Eu ordeno que a terra se mova e que eu seja demitido e que eu não permaneça mais nesse lugar. Isso aconteceu 7 dias antes da minha demissão. 7 dias depois, obviamente, eu tinha apenas chego na empresa. Eu começava a trabalhar às 7h30. Eram umas 7:50, me ligaram e me pediram para ir no RH. E naquele momento aconteceu a minha demissão. Queridos, e o que eu aprendo com isso? O que eu aprendi com isso? Que quando Deus libera algo sobre a sua vida, só não vai acontecer no tempo dele se eu e você atrasarmos. Então o que eu quero te mover hoje, queridos, não é apenas a querer ser demitido, obviamente que não. O que eu quero te levar a entender hoje é que o tempo de Deus ele é perfeito, sim. Mas para ele ser perfeito das nossas vidas também, eu e você precisamos agir junto com ele. Lembre-se, quando você vê as escrituras, você nunca vê Deus agindo sozinho. O próprio povo do Egito que eu acabei de citar, um pouco antes, ele não saiu do deserto, ele não saiu pelo deserto apenas porque Deus assim quis. Ele saiu também do deserto porque houve uma pessoa que esteve à frente deles, que foi Moisés. Deus agiu junto com Moisés, Deus não agiu sozinho. Quando nós vemos todos os milagres de Jesus, nós pensamos: nossa, que poder esse homem tinha. Sim, que poder esse homem tinha, mas em todo momento ele agia junto com quem? Com Deus e com o Espírito Santo. Nós nunca vemos Jesus agindo sozinho. Nunca vemos a Jesus agindo sozinho. Nós nunca veremos alguém nessa terra agindo sozinho. E nós nunca veremos Deus agindo sozinho nessa terra. Nós sempre vamos agir em cooperação com Deus. Nós sempre vamos agir juntos
com Deus. Porque quando nós agimos junto com Deus, as coisas acontecem. Atrasei o meu processo de demissão? Sim, eu atrasei. O que eu aprendi com isso? Que não se deve atrasar o tempo de Deus. Mas eu também aprendi que é possível gerar fé o suficiente para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Há coisas na minha e na sua vida que Deus quer, basta apenas eu e você queremos. Esse é o meu testemunho. Eu espero que Deus possa te abençoar nesse dia, que você possa receber essa palavra e ser guardada no seu coração e gerar frutos. Amém?